E aí, excelentíssimos, como vocês estão? Eu sou o Caio de Jogada Excelente e vamos falar hoje sobre o dia comunitário de agosto, que vai ter o Rookie D como Pokémon em destaque, e o Rookie D foi eleito através de uma votação que aconteceu nas redes sociais do Pokémon GO, através do YouTube do Pokémon GO, na verdade. Foi uma votação que aconteceu lá, e a maioria dos treinadores escolheram ele para ser o destaque desse mês de agosto. Só que diferente do que a gente achava, esse não vai ser o lançamento dele brilhante, porque o lançamento brilhante vai acontecer antes, vai ser durante o evento Aço e Escamas, que também vai trazer o Aegislash. Começa no dia 22 de julho. Então, dia 22 de julho já vai dar para achar o Rookie D brilhante na natureza, mas no dia 30 de agosto vai acontecer o dia comunitário e aí sim fica muito mais fácil de encontrar o brilhante, pegar ele em maior quantidade, enfim. Muito mais fácil deixar pro dia comunitário, né? Então, inclusive, vai acontecer no dia 30 de agosto, das 2 às 5 da tarde, vai acontecer num sábado. Para você evoluir o Rookie D pro Corvisquire, é só gastar 25 doces, e do Corvisquire pro Corviknight é só gastar 100 doces. Como bônus do evento, a gente vai ter 1/4 da distância para chocar os ovos que a gente colocar em incubadora durante o evento, 2 vezes mais doce pela captura de qualquer Pokémon, 2 vezes mais chance de ganhar doce GG de qualquer Pokémon também que você capturar durante o evento, incenso e módulo atrair vão ter 3 horas de duração, exceto o incenso de aventura diário e o módulo atrair dourado. Você pode tirar 5 fotos de qualquer Pokémon para ter encontros adicionais com o Rookie D, e também pode fazer uma troca especial adicional, e todas as trocas vão custar 50% menos poeira das 2 da tarde até as 10 da noite. Como golpe especial do evento, você pode evoluir o Corvisquire pro Corviknight até o dia 6 de setembro às 10 da noite para ele ter o golpe Cortador de Ar. Esse é um golpe carregado que pode ter uma chance de aumentar o seu ataque no PVP. Você também pode participar de vitrine de Poképarada e encontrar pesquisas de campo em Poképaradas que podem ter o fundo especial. Não são todas as pesquisas de campo que têm o fundo especial, são algumas que têm chance de ter esse fundo. Então tem muita gente que às vezes fala assim, eu fiz pesquisa de campo, mas não veio fundo. É porque tem algumas que não vêm mesmo e tem algumas que têm chance de vir. Então, antes do evento, no dia antes do evento, confere lá nas redes sociais Jogada Excelente para você saber quais são essas pesquisas. Eu posto lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, é só seguir lá. Você também vai poder completar uma pesquisa temporária, que é aquela pesquisa que dura uma semana, e aí sim, no último dia dessa pesquisa, vem um Rookie D com um fundo especial, essa pesquisa é grátis, e também tem a pesquisa especial paga do evento, que custa R$3,90, e você também consegue encontro com o Rookie D que tem fundo especial, um passe de batalha prêmio, que é o passe verde, e um doce raro, além de outros itens, e XP e poder estelar. Vou falar agora um pouco sobre o Corviknight, porque ele já é um Pokémon bom para você utilizar tanto na Grande Liga quanto na Ultra Liga. Em Raids a gente não utiliza ele, porque o PC máximo dele é 2.777, então tem outros Pokémon do tipo Voador e Aço que são melhores do que ele, porque tem um PC maior, então você vai conseguir causar mais dano, ficar mais tempo em campo. Pra Raid é melhor outros Pokémon. No PVP ele é bom porque ele tem mais defesa e mais HP do que ataque. O ataque dele é 163, a defesa é 192 e o HP 221, então ele tem bastante HP. Ele já é um Pokémon bem ranqueado, tanto na Grande Liga quanto na Ultra Liga, inclusive eu acho que na Ultra Liga ele é melhor. Eu fiz umas simulações aqui no PVPoke pra gente ver como que ele vai se sair com esse novo golpe, né? Se vai melhorar ele, se vai deixar ele igual, ou se vai piorar, mas realmente vai valer a pena você conseguir esse golpe do dia comunitário, porque ele fica melhor. Se a gente for analisar ele com os golpes que ele tem atualmente, na Grande Liga ele tem 23 vitórias e 24 derrotas contra os principais Pokémon que a gente vê no meta. E com esse novo golpe, com o Cortador de Ar, ele vai para 31 vitórias e 16 derrotas. Então deixar ele bem melhor. Com esse novo golpe, ele começa a ganhar do Annihilape Sombroso, Blastoise, Feraligatr, Moltres de Galar, Primeape Sombroso, Quagsire Sombroso e o Samurott. E na Ultra Liga, ele tem uma melhora bem parecida, porque atualmente ele tem 25 vitórias contra 23 derrotas, contra o principal meta da Ultra Liga, e com o Cortador de Ar ele vai para 31 vitórias e 17 derrotas, ganhando do Ampharos, mas depende do moveset do Ampharos, porque se o Ampharos estiver com o Soco Trovoada, aí não tem como ele ganhar, porque ele vai tomar dano super eficaz. Mas se o Ampharos estiver de Balanço Violento e Desbravar, é capaz do Corviknight ganhar. Também ganha do Cobalion, Dragonite Sombroso, Feraligatr, Greninja e Primeape. Então a gente vai ver um golpe que realmente vai deixar o Pokémon um pouco melhor, eu acho que vale bastante a pena. Por conta da pesquisa temporária que dura uma semana, agora a gente também tem uma semana para evoluir o Pokémon e ele continuar com o golpe do evento, né, até o dia 6 de setembro, como eu falei. Então tem bastante tempo para você avaliar seus Pokémon, ver qual que é o melhor para você evoluir, fazer simulações no PVPoke. Eu tenho um tutorial completo aqui no canal ensinando você a usar o site para fazer essas simulações também. Eu vou confessar que a única coisa que me deixou chateado foi o lançamento dele brilhante antes do dia comunitário. Porque quando teve a votação, a gente não sabia que ele ia ser lançado brilhante durante esse evento do Aegislash, e muita gente votou nele porque das opções que a gente tinha,
era o único novo brilhante. Então tudo bem que ele é um Pokémon bom e a galera também vota por conta disso, mas ia ser o lançamento dele brilhante. Então eu acho que ele teve uma vantagem muito grande sobre os outros Pokémon. E não sei nem se os outros Pokémon foram considerados, de repente, por conta disso, né? E aí a Niantic, Scope, Pokémon GO, não sei quem que tá no comando do jogo ainda, lançou ele durante esse evento do Edge Slash. Então eu acho que poderiam ter deixado o lançamento dele pro dia comunitário e terem aproveitado esse evento do Edge Slash para lançar um outro brilhante, que a gente ou tá aguardando também, ou para fazer alguma relação com o evento, né, que é tipo aço e tipo dragão. De repente poderiam ter aproveitado essa oportunidade para lançar um outro brilhante. Mas enfim, se de repente você já conseguir até um brilhante com IVs bom pro PVP, já deixa ele guardado, esperando só evoluir pro dia comunitário. E também já vai juntando um pouco de doce, um pouco de doce GG, né, pra você conseguir, enfim, vai juntando aí os seus recursos. Se ficou alguma dúvida sobre esse evento, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Não esquece de se inscrever aqui no canal também para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Eu vou deixar aqui meu muito obrigado e, como sempre, até a próxima. Jogada excelente!